Olá pessoal, tudo bem? Vamos aproveitar aqui e fazer mais um videozinho. Vamos falar de um tema que para muita gente acaba sendo inoportuno, as pessoas não gostam de conversar sobre isso. Mas vamos tentar falar um pouquinho sobre a morte. E o que é a morte? Transformação, transmutação. Eu sei que é um momento que para muita gente é triste, é um momento complicado. Já vivi isso muitas vezes com várias pessoas queridas, inclusive da minha família, e realmente é um processo que as pessoas, principalmente na cultura ocidental, não levam em consideração o que é isso literalmente, não tentam entender e sentir isso por dentro, de dentro para fora. Tem muita gente que eu conheço, né, no meio espiritualista, que é as coisas que eu estudo mais, principalmente nas linhas orientais, de taoísmo, budismo, a parte da yoga, enfim, tanto da Umbanda como de outras vertentes. Quando a gente fala de morte, a gente não está falando de uma finalização da consciência, sim uma finalização do ciclo de aprendizado ou da experiência que foi dada como humano. Então eu sei que é um assunto um pouco delicado, mas vamos falar de uma forma um pouquinho mais direta, né? Quando a gente nasce nesse corpo, nasce no corpo humano, a gente está passando por uma experiência humana. Não quer dizer que nós somos humanos, né, o tempo todo. Na verdade, a gente passa um período da nossa experiência enquanto alma, enquanto espírito, utilizando vários corpos pelo universo. Não só nesse universo, não só no plano físico, né, o plano material, mas em muitos outros planos de existência, em muitas dimensões, planetas, estrelas, universos, enfim. Como diz o próprio termo, né, a frase, o Pai tem muitas casas, né, tem muitas moradas. Então Deus criou tudo e todas as coisas, desde desse computador que eu estou gravando, esse foninho que está na minha orelha, até o meu corpo e todas as coisas que existem, inclusive a nossa alma vem dessa fonte, que, como diz o sábio Lao Tse, o tal ou Deus que pode ser dito não é o verdadeiro tal. Então não adianta a gente tentar explicar o que é Deus. Na verdade, isso é uma coisa que a gente tem que se conscientizar e cada vez mais se tornando sutil ao ponto dessa fusão. Mas falando sobre morte, tem muitas culturas que tratam muito bem a morte. Ela não é uma coisa temida, na verdade, ela é uma coisa respeitada e se entende como um processo natural do ciclo de experimentações que a gente tem nos diversos corpos que a gente utiliza, não só pensando em encarnações ou reencarnações, mas nas vastas experiências que a gente tem aí pelo mundo espiritual fora. Então a gente pode utilizar desde um corpo físico, tipo esse que eu estou utilizando aqui, vocês estão utilizando aí que estão me ouvindo, né? Pelo menos as pessoas físicas. Vamos entender que não existem só pessoas físicas, isso é uma coisa meio clara no mundo espiritualista. Então a gente pode utilizar um corpo astral, que é o corpo um pouquinho mais sutil, mais similar a um corpo físico, mas um pouco mais sutil, não tem mais a matéria densa que a gente utiliza no plano material, assim como corpos mentais e outros corpos. Então vamos falar um pouquinho sobre esses corpos. De uma forma bem resumida, tá? Que isso daqui daria uma aula, um curso de 3 ou 4 dias só para comentar sobre isso. Então aqui é só um videozinho para dar um up aí nas informações para quem tem interesse também por isso. Para ficar mais claro também para quem gosta do assunto, ter uma pessoa a mais falando, além do que todo mundo já fala por aí, tem vários autores, várias pessoas muito competentes falando do assunto, só que de uma forma um pouco mais restrita até, eu entendo, devido a uma série de poréns aí. Mas vamos lá. A gente tem do corpo mais denso, conhecido, né, que é o corpo físico, então é a matéria densa, né, na estrutura do universo. Então tudo que a gente entende como parte material do universo, desde um corpo humano, animal, uma planta, uma pedra, um planeta, uma estrela, tudo aquilo que é visto e mensurado como matéria, é uma das partes que a gente tem. Se a gente pensar no universo como um todo, o que a ciência consegue mensurar hoje em dia, pelos estudos que eu já fiz dentro da física quântica, é mais ou menos aí do que é manifesto no universo como plano material, representa aproximadamente 4%. Os outros 96% do universo é uma contraparte que eles chamam de matéria escura ou espaço vazio, que na verdade não é nem escuro nem vazio, isso não é compreendido ainda pela ciência comum
divulgada. Assim como o nosso DNA, né? Se a gente fala do nosso DNA, eles dizem que 2%, de 2 a 4 ou 6%, não me recordo exatamente, que isso daí muda todo dia, né? Cada hora sai um artigo novo. Então, mais ou menos de 2 a 6% é o que eles entendem como DNA utilizado no corpo. E os outros, de 96 a 98%, eles consideram como DNA lixo, que nunca foi lixo. Na verdade, isso está sendo cada vez mais entendido pela ciência comum, que na verdade isso são outras hélices, outros fatores, outros códons que, conforme vão sendo ativados as hélices, né, outras faculdades vão se manifestando. Então, é aquilo que diz nos ensinamentos orientais, né? Macrocosmo e microcosmo. O nosso DNA, o nosso corpo, ele também tem um microcosmo. E ele é uma contraparte do universo que é o macrocosmo. E a gente não pode falar só desse universo, a gente tem muitos outros universos por aí. Tanto universos manifestos como universos imanifestos. Quando a gente fala de imanifestos, são planos mais sutis, que não são mensurados, pelo menos por enquanto, com os métodos comuns aí. Mas voltando para o tema, a gente tem o corpo físico, então essa parte material já está um pouquinho explicada. A gente tem o plano astral, então tem desde de plano astral inferior a plano astral superior. Então vamos pensar em camadinhas dimensionais. A gente tem 7 camadas para baixo, 7 camadas para cima. Então esse universo ele pode ser, no plano astral, pode ser mais denso, então locais umbralinos, locais pesados, que as pessoas vão por ressonância, né, por uma afinidade aí de apegos e necessidades ainda que vão da contraparte orgânica ou mental. Então, se a pessoa tem muitos vícios e não consegue se desapegar disso de forma nenhuma, seja do tipo for, desde um vício sexual a um uso de droga ilícita, e drogas, eu já comentei sobre um vídeo sobre isso, então quem puder assistir lá, Drogas e Espiritualidade, porque nem tudo é droga da maneira como a gente entende. Mas aquilo que gera um apego e um vício muito forte tende a nos levar para estados mais densos. Então, a pessoa que está no plano astral, quanto mais sutil ela se torna, ela vai para as camadas mais sutis também, por ressonância. Na verdade, a nossa chave mestra é aquilo que a gente se afiniza, aquilo que a gente tem a ressonância, aquilo que a gente se conecta. A partir do momento que você se conecta em determinada vibração, como se fosse uma estação de rádio, você vai para uma frequência compatível. Então não adianta uma pessoa que está carregada de densidade, que está muito apegada ao plano da matéria, de necessidades biológicas, e mantém isso no corpo mental dela, ela não consegue acessar um plano mais sutil, não é por questão de ser boa ou ruim, de mérito ou demérito. Tem pessoas boíssimas que, por utilizarem de forma equivocada a energia, intenção, né? A energia tem a ver com a intenção. Se você deposita sua intenção sempre em coisas complicadas, é natural que quando você vá para o plano astral, você também se conecte a coisas similares, até que você possa ir depurando isso dos seus corpos energéticos e possa ir cada vez mais galgando aí alguns degraus na escala e vá subindo em planos mais sutis. E isso é mérito de todo mundo, tá? Não vamos esquecer que nós somos espíritos, nós somos deuses também, de certa forma, né? Existe um Deus lá em cima, lá embaixo, em todos os cantos, em todas as partes, em todas as coisas, como a fonte de todas as coisas, o que nutre todos os seres, bons ou maus. O conceito de bom e mal é um conceito dualista, é o que a gente sustenta aqui na fisicalidade, na matéria. A partir de determinada dimensão ou ciclo mental, depende da forma como vocês entendem, o conceito de bom ou mal ele acaba deixando de existir, porque são consciências coletivas que prezam a harmonia. Então, quando a gente fala no plano material de respeitar as leis do céu e da terra, a gente está falando de respeitar não só as leis do céu e da terra na terra. A terra é todo plano manifesto e o céu é todo plano manifesto. Então, quando a gente conecta o plano manifesto e manifesto dentro da gente, compreende o que é isso, não de forma só teórica, mas de forma prática, a gente passa a respeitar de uma forma diferente e a se conectar com isso de uma forma diferente. Então, o plano astral tem muitas camadinhas ali, ele é muito parecido com o plano físico, até determinado ponto, claro, né? Mas ainda existem ectoplasma e seres como seres individuais.
Depois do corpo astral vem o corpo mental inferior e superior. Mental superior e inferior, quando a gente fala, não quer dizer melhor ou pior. Tira esse conceito de bom ou mal, de certo e errado, de melhor ou pior. São simplesmente conexões dimensionais. Então, quando a gente fala de plano astral inferior e superior, são planos de consciência, onde a forma ectoplasmática ou física já deixam de existir. E são mais padrões geométricos ou energias. Não adianta querer explicar isso, na verdade a gente está falando de uma parte mais teórica, mas na verdade só acessando para se compreender. Então ali são como ondas de luz, ondas de som, geometria sagrada pura. Depois do corpo mental inferior e superior, vem o corpo búdico, que é o corpo de informações, onde você começa realmente a ter um entendimento melhor de algumas coisas, né? O corpo de Buda. Búdico não tem relação direta com Buda, tá? Não tem uma coisa a ver com a outra. É um corpo de informações, um corpo muito sutil. Depois o corpo búdico, o corpo causal. Causal a gente fala que é o termo utilizado, tá? Ele é um corpo como se fosse de luz pura. Então já não existe mais individualidade. É uma manifestação de energia, de onde parte, vamos explicar assim, de onde partem uma parte das almas, ou uma parte da simetria das almas. É uma geometria também, tem a ver com geometria sagrada e com padrões de onda, de som, do verbo, né? Depois do corpo causal vem o corpo átmico, é o corpo do Atma, né? Para quem estuda isso não precisa explicar de novo. Então aí já é o corpo equivalente ao de Cristo cósmico. Você já não está mais preso à dimensionalidade, então você já é parte do eu sou, da natureza primordial das coisas. E a partir daí existem muitos corpinhos. Então, se a gente falar aqui no plano terrestre, né, no plano mais perto do que as pessoas conseguem estudar ou teorizar, a gente tem 7 planos, ou 7 corpos dimensionais, desde o corpo físico até o corpo átmico. A partir dali, né, teoricamente, o corpo átmico seria o 7º corpo dimensional a nível Terra. A partir dali, do 8º corpo, entre aspas, né, porque aí já não existe corpo a partir do mental, já são consciências expandidas a nível universal, a nível crítico, búdico e mahatma. Então a gente vai expandindo essa consciência aí tem outros corpos de acesso que já não estão mais restritos ao orbe terrestre ou à Terra em si. A gente está humano, a gente já viveu em outros planetas, estrelas, dimensões, universos. A gente está aqui na Terra durante um período de tempo, de uma ou várias encarnações, dependendo da necessidade da experiência de cada um. E quanto mais tempo a gente passa na fisicalidade ou na matéria densa, mais complexo vai se tornando a gente recordar aquilo que a gente esqueceu, como dizia Sócrates, né? A gente não aprende nada, a gente só recorda o que esqueceu. Então, na verdade, se você passa muitos ciclos aqui na Terra, e você se apega muito a isso, né? Questões familiares, pessoais, a vícios, a apegos, você vai se afastando da fonte, da sua consciência universal. Nós não fomos criados por Deus, que não existia nenhum carrasco, e não estou falando de gênero, tá? Mulher, homem, criança, velho, isso é irrelevante. Quando a gente fala de consciência, é um aspecto de onda, de vibração, muito sutil, muito além do que a gente consegue explicar por aqui. Mas não existe uma criação feita para sofrer. O sofrimento existe a partir do momento que a gente deixa de acessar quem a gente é por N fatores. Não vou explicar isso. Já recomendei e volto a recomendar que estudem o livro de Urântia. É um livro muito bom para começar a entender um pouquinho dessas coisas. Assim como os livros da Helena Blavatsky são muito bons. Os livros do Rodrigo Romo também são muito bons, do Wagner Borges são muito bons. Enfim, material tem a rodo aí para quem quer estudar um pouquinho mais a fundo e entender. E volto a recomendar também as lições de Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda. Vocês podem pedir gratuito. Vocês podem doar lá para o local e vão começar a aprender e entender isso na prática. E se tiverem oportunidade de ter algum professor dentro da linha budista, taoísta e yogi, também recomendo para entender isso mais a fundo. Aqui é só uma pincelada, é só para despertar um pouquinho da curiosidade e entendimento, respondendo também algumas perguntas que o pessoal me manda. Então, vamos dizer assim, a gente tem 7 corpos mais ligados a nível Terra. Quando a gente rompe a placenta da Terra, né, a camada da Terra, que
que se estende, a camada atmosférica da Terra vai além da Lua. Isso está começando a ser entendido já pela ciência comum. Então, a órbita da Terra ela vai muito além do que a gente consegue entender. E é como se fosse a placenta. Então, quando a gente rompe essa barreira de frequência, e aí para quem já estudou um pouquinho vai entender o que é barreira de frequência, a gente vai se tornando mais consciente de quem a gente é a nível universal. Isso vai facilitando muito o entendimento, para a gente recordar tudo aquilo que a gente já fez, tudo aquilo que a gente é. E aí já não existe mais culpa, medo, raiva, esses sentimentos mais humanizados, né, que tem a ver com o nosso sistema endócrino, vão sendo menos relevantes. A gente vai adquirindo uma consciência universal. Como o Buda disse quando ele se tornou consciente de quem ele era, que ele sentiu o sofrimento da formiga do outro lado do planeta. O que isso quer dizer? Que ele sentia todos os seres e todas as coisas ao mesmo tempo. E isso não tem nada de ruim, é uma expansão da consciência, onde você percebe que não existe uma separação das coisas. Como a nível universal, você pode sentir uma estrela no outro lado do universo. Se você expande a sua consciência, quanto mais sutil ela se torna, mais expandida ela está. E isso deveria ser natural para todos os seres. Mais consciente você se torna e menos você quer ver o sofrimento, porque você percebe, de uma certa forma, claro que isso é difícil mensurar, você percebe que o sofrimento é simplesmente uma transgressão da nossa própria essência, que nos conecta a todas as coisas. Então, quando os grandes mestres falam que quando a gente faz uma pessoa sofrer, a gente traz o sofrimento para a gente, é porque não existe uma desconexão. É como se a gente tocasse um violão, né? Você toca uma corda, a vibração ressoa em todas as outras cordas. Não existe uma separação real para o som e para a luz. Então, quando diz que no começo era o verbo, na verdade é porque a transmissão é oral e porque o verbo é o princípio de todas as coisas, é a manifestação da vibração única, ou o equivalente ao Om, né? Omkara. Então, o Omkara, o Om, ou outras palavras também, tá? Para quem estuda a parte da linha de Umbanda esotérica, Umbanda de raiz, vai perceber isso mais claro. Também tem muita coisa bonita ali dentro que explica muita coisa. Inclusive, não fugindo do assunto, mas só complementando, o estudo da Umbanda, para quem tem a oportunidade de estudar a fundo a parte esotérica, a Umbanda de raiz, do Mate Silva e outros autores muito bons, começa a compreender um pouco essa unificação do Oriente e do Ocidente de uma maneira muito clara, e é muito bonito isso. Então, uma coisa complementa a outra, desde que não exista preconceito. O preconceito é o que nos trava, a partir do momento que você rompe ele, você tem acesso a uma série de coisas. Mas voltando aí ao assunto, então esses corpos dimensionais, eles se espalham o universo afora, e a gente saindo do oitavo corpo para frente, né, que eles, em algumas vertentes, chamam de corpo morantial, ou corpo de luz, já é uma consciência universal. Então a gente tem mais 144 corpos a nível desse universo, 72 corpos nesse pedacinho desse bloco que a gente está. Quem é muito bom, que tem um material muito bom para falar dessas questões dos universos, é o Rodrigo Romo. Tem um livro muito bom dele, que explica só sobre o universo, recomendo que entre na página dele, rodrigohomo.com.br. Não estou fazendo propaganda, tá? Não é porque ele é amigo meu ou não. Na verdade, é porque o material é muito bom e o conhecimento dele é muito rico a esse respeito. Mas aí vale a ressonância de cada um e o entendimento aí do que gosta de buscar. Mas aí explica um pouquinho mais sobre os sete superuniversos, dos desdobramentos disso, para a gente não estender muito mais esse vídeo, além do que eu estou falando. Então, a partir do momento que você vai se tornando consciente, o tema principal aqui do vídeo, que é a morte, vai se tornando menos relevante. Então, a gente compreende que as múltiplas encarnações que a gente tem no plano material são simplesmente necessidades, ou porque a gente está experimentando alguma coisa, ou porque a gente deixou alguma lacuna em aberto, seja por apego, ou por vícios, ou por uma necessidade kármica, que é a roda do Dharma, né? Então, quando a gente gera certos vínculos e corrompe essa lei natural de todas as coisas, a gente precisa de arrumar essas lacunas. E aí é onde começam as encarnações, que você vai e volta, e isso não é nem um pouco agradável, porque quanto mais tempo a gente vai reencarnando, menos, não vou dizer conscientes, mas mais afastados da nossa essência natural a gente se torna, justamente porque a gente vai ficando preso, como se fosse um videogame. Imagina que você criou um jogo.
Ou o filme Avatar também, que é um exemplo clássico disso. Imagina que você é uma consciência e você de repente resolve experimentar a experiência na Terra. Ah, a Terra é um planeta interessante, quero experimentar lá. O que a Terra me diz? Como é que é vivenciar aquilo na matéria? Você vem aqui para a Terra uma vez, densifica a sua energia ao ponto de caber dentro de um corpo manifesto, de um corpo humanoide, e você entra nesse corpo e começa a vivenciar uma série de experiências. Então, as primeiras vezes que você vem, você diz, ah, legal, nossa, eu consegui experimentar isso, isso e aquilo. Não estou dizendo que tem a ver com o sistema endócrino, de você se sentir mais feliz ou mais triste vivenciando. Mas é uma experiência. Seja aqui na Terra ou em outro planeta, estrela, dimensão, universo, tá? Estou citando a Terra porque é o planeta que vocês estão no momento que a gente está aqui, passando por uma experiência. Então, quanto mais tempo você fica apegado a esse jogo, esse drama cósmico, essa novela, mais você vai vindo para cá. Quanto mais você vem, mais você vai esquecendo quem você é por uma questão cerebral de conexões aí que não cabe a mim explicar agora. Mas isso tem a ver com uma série de filtros que são colocados devido à barreira de frequência e outras questões. E quanto mais a gente pratica artes internas, sejam esotéricas, ocultistas, religiosas, enfim, aquilo que agrega, que nos conecta a Cristo, que nos conecta a Buda, que nos conecta aos Mahatmas, enfim. A gente vai se tornando de novo consciente de quem a gente é, além da individualidade, além das dependências físicas. E quanto mais mais a gente se conecta, menos relevante vai se tornando a morte, porque a morte é simplesmente um estado de transmutação. Assim como a vida também é um estado de transmutação. A gente está vivo no termo comum porque a gente está utilizando um corpo, mas a gente também está vivo na morte porque também estamos utilizando um outro corpo em uma manifestação diferente. Então não é que a gente precisa de deixar de valorizar a vida em detrimento da morte, mas a gente tem que entender que são ciclos, que a gente é uma consciência que se fragmenta em pedacinhos para passar por experiências. Então é muito estranho quando uma pessoa que estuda isso a fundo, que já tem algumas décadas de aprendizado, chega num velório e começa a chorar desesperadamente porque uma pessoa morreu. Uma coisa é você sentir saudade, outra coisa é você ter um apego tão forte que você esquece todos os princípios e todos os fundamentos para simplesmente se entregar à tristeza, à dor de que você está perdendo algo que nunca foi seu. Que, na verdade, nada é nosso. A gente está aqui de passagem, né? O corpo fica, a alma vai, porque o corpo faz parte dessa terra. Assim como se vocês estivessem utilizando um corpo em Sirius, em Arcturus, em Pleiades, em Tarântulas, em Capela, em Rigel, enfim. Universos afora, planetas, estrelas afora, vocês estariam numa condição diferente. Se vocês encarnarem em um planeta onde a estrutura biológica de lá é de um ser feito de cristal, vocês vão utilizar um corpo de um ser feito de silício ou de outro material equivalente ao plano físico. Se vocês estiverem numa estrela, num planeta, numa cidade espiritual, vocês vão, no plano astral, vão utilizar um corpo ectoplasmático de acordo com as características do local. Assim como se vocês forem em qualquer outro universo que tem outros tipos de manifestação do que a gente chama de Deus ou a fonte, a cada local, a cada morada da fonte, o plano manifesto ou imanifesto do local vai ser de acordo com as características energéticas necessárias. E isso vai acontecendo com a gente até essa fusão aí, até esse amor universal nos tornar conscientes e a gente desperte. Então não temam a morte ou a vida. Tem muita gente que às vezes pensa em tô de saco cheio de viver aqui na Terra. Eu tô de saco cheio de tudo. Eu também tô, todo mundo tá de saco cheio disso daqui, porque a coisa está tão bagunçada devido ao ciclo cósmico que a gente enfrenta, né? E aí recomendo que vocês estudem as yugas, que são ciclos planetários. Então, quanto mais longe a Terra está do Sol central, que eles chamam de Idade das Trevas, mais dualismo a gente tem, mais densidade a gente tem. E essas forças que regem o poder pelo poder, né? Que é o que a gente vê acontecendo aí, pelo menos no momento, já vem isso há muito tempo atrás, alguns milênios, ela vai tornando as pessoas cada vez mais presas. E assim como muitos seres humanos utilizam os animais, as plantas, como recursos, outros seres também utilizam essas energias que os seres humanos geram de dor, de raiva,
como uma forma de alimentação, os famosos vampiros, obsessores e outros seres aí, que eu não vou entrar no mérito, que não é o foco aqui do vídeo. Na verdade, é a gente se tornando consciente, cada vez mais consciente, quanto mais a gente estuda e não tem uma fé cega, a gente ser guiado por cegos, né? Na verdade, a gente tem que se tornar cada vez mais conscientes por si só, estudando, aprendendo, praticando principalmente, que é a partir da prática, não só da teoria, que a gente consegue manifestar alguma coisa legal. A gente vai se desprendendo um pouquinho dessas coisinhas que são supérfluas. E quanto mais consciente a gente se torna, menos guerra a gente quer, menos briga, menos violência. Cada vez mais a gente se torna harmônico. Cada vez mais a gente vai buscando o amor. Então esse amor, essa manifestação dessa harmonia, depende muito da gente se desapegar de certas coisas. Por isso, acho que todas as tradições que eu conheço falam muito do desapego. Então, quanto mais a gente vai amando, mais a gente vai respeitando as pessoas, porque elas não estão separadas em essência do que nós somos. O que se separa é a consciência, né? É mais o ciclo racional, mental, do que realmente uma separação energética. Então, os grandes mestres, quando se iluminam, tem uma grande iluminação, eles passam a tentar ajudar a todos os seres, assim como que ele disse. Eu tenho profunda admiração e respeito pelo Chico Xavier. Para mim foi um dos maiores mestres que já pisaram aqui na Terra. Tamanha era a harmonia, o amor e a compaixão dele por todos os seres. Era realmente um mestre absurdamente iluminado, assim como tantos outros que passaram por aqui, tantos outros que estão aqui de uma forma um pouco diferente, mas continuam aí tentando ajudar as pessoas. Então, quanto mais eles despertam, por N motivos, mais vão tentando ajudar as pessoas de uma forma ou outra, de acordo com aquilo que vieram e com o propósito de alma. Então, o ciclo de vida e morte são ciclos, são transmutações. A gente não precisa de temer isso, a gente precisa se tornar consciente. Quanto mais a gente teme, mais fundo no buraco a gente vai se enfiando. Quanto menos a gente traz essa energia de medo, de temor, né? A gente não tem que temer Deus, a gente tem que amar. E a gente vai se entregando naturalmente, mais feliz a gente se torna. Então, essa questão de estar aqui fisicamente na Terra, as pessoas que estão em depressão ou literalmente com o saco cheio, não é ignorar o mundo material. Você falar, não quero mais saber de nada, eu vou me entregar mesmo e dane-se. Não é isso. A entrega ela acontece de dentro para fora e é o harmonizar o interno com o externo. É você continuar trabalhando, porque você está no mundo material, está no mundo físico, então precisa de recursos. Você ter os seus comprometimentos com o plano material, manifesto, mas também ter um tempinho, uma horinha do seu dia para começar a meditar em Deus, ou meditar no amor, em Cristo, em Buda, ou naquilo que você tem ressonância. E quanto mais você se conecta, mais consciente você se torna, e menos pesado vai ficando o fardo de estar aqui utilizando um corpo no meio desse caos. Então é harmonizar o interno e o externo, não é simplesmente sair do 8 e ir para o 80. Infelizmente tem muita gente que faz isso, né? Começa a entrar no mundo espiritualista e acha que é tudo lindo, maravilhoso, e ignora todo o resto, acha que todo mundo é errado, quer vender a própria verdade, começa a virar uma lambança muito ruim. A gente precisa de equilibrar. Você quer saber se você está realmente evoluindo? Começa a perceber se você está se tornando mais humilde, mais amoroso, mais compassivo. Se você está tendo mais fraternidade, cada vez está se tornando menos violento consigo mesmo e com as pessoas, é sinal de que tudo está dando certo. Tá certo, pessoal? Já me estendi bastante aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus.